Olá, muito boa tarde a você. A reforma da Previdência do Distrito Federal, proposta pelo governador Rodrigo Hollenberg, segue causando polêmicas e brigas judiciais. O projeto chegou a entrar na pauta da Câmara Legislativa, mas foi retirado depois que a Justiça concedeu um mandado de segurança a pedido de deputados do PT. O GDF recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir a retomada da votação. Depois de muitas idas e vindas, a expectativa é que a discussão seja na próxima semana. Para o Buriti, a proposta afasta o fantasma do parcelamento de salários. Já especialistas dizem que o PL coloca em risco as aposentadorias. Nesse meio, tem ainda especialista e os próprios servidores. Entenda tudo na reportagem de Camila Lopes. Uma tentativa de passar confiança ao setor produtivo do Distrito Federal. Essa foi a intenção do governador Rodrigo Hollenberg ao se reunir com 11 instituições para esclarecer pontos do projeto de lei que está na Câmara Legislativa e altera a previdência dos servidores locais. Para representantes do setor, a aprovação do texto é um dos mecanismos que pode ajudar a aquecer a economia. A economia reaquecendo, mas se os nossos funcionários não receberem, para nós é muito ruim para a cidade. Então, para nós foi bastante esclarecedor qual é a intenção do governo e os pontos que nós tínhamos dúvidas ainda no projeto. Agora, se a alteração proposta pelo Buriti não for aprovada pelos distritais, o governo já fala em atrasar pagamento de fornecedores e parcelar os salários de outubro. Só ficarão de fora os servidores da segurança. Se a situação do déficit na Previdência não for solucionada, no próximo mês nós já teremos sim um parcelamento de salário e um possível atraso de fornecedores. Um ponto sem consenso entre governo e sindicatos é a unificação dos dois fundos previdenciários atuais. Um é deficitário e o outro superavitário. Uma proposta inaceitável para qualquer servidor. Ela coloca em risco não só as atuais aposentadorias, mas principalmente as futuras aposentadorias. Resolve um problema pontual, sem nenhuma garantia de reposição desse valor. Portanto, não há acordo, porque você vai estar transferindo um problema para mais servidores ainda. O que também é contestado por esse especialista. Esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é dos trabalhadores, dos funcionários do GDF, né? E, logicamente, o que você vai estar fazendo é o seguinte: olha, estou resolvendo o problema agora e rezando para que todo mundo morra para eu não ter problema no futuro, porque certamente vai ter. Por enquanto, a tramitação do projeto está suspensa por decisão da Justiça. O governo do Distrito Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal para liberar a votação. Enquanto isso, a Câmara Legislativa trabalha em um substitutivo ao texto que ainda prevê a criação de uma previdência complementar. A expectativa é de que o assunto volte à pauta da Câmara na próxima semana. A Polícia Federal concluiu um inquérito que aponta que há indícios de crimes cometidos pelo presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, todos do PMDB. Também foram citados no relatório os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, que estão presos. Segundo a Polícia Federal, os integrantes da cúpula do partido se organizaram com o objetivo de obter vantagens indevidas na administração pública. O relatório deve embasar parte de uma das denúncias de Rodrigo Janot contra Temer. Enquanto isso, o Planalto responde com um dia voltado à agenda de reformas. Vamos ao vivo aqui com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Teve também resposta dura aí do presidente, né? Boa tarde. Teve, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Primeiramente, a gente fala que todos esses citados aí, que você citou esses nomes, eles negam qualquer participação nesses crimes, como já é de praxe, né? Então, cada um com suas justificativas negam a participação. A gente lembra também que agora o trâmite é o seguinte: a Polícia Federal entregou esse inquérito, apresentou esse inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Agora o Supremo envia esse inquérito à Procuradoria-Geral da República, que vai fazer a sua análise e, se achar que é o caso, vai apresentar denúncias também ao Supremo, ou seja, aí voltaria ao Supremo. Se o Supremo aceitar essas denúncias, aí sim abre-se um julgamento, aí inicia-se um julgamento para verificar realmente qual a participação dessas pessoas. Agora a gente lembra também que, como você bem disse, esse inquérito ele deve servir como base para a apresentação das outras duas denúncias que possivelmente devem ser apresentadas pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A gente lembra
lembra que o procurador permanece no cargo só até o próximo domingo, então até lá ele deve apresentar essas denúncias. A gente lembra também que amanhã o Supremo Tribunal Federal vai analisar o pedido da defesa do presidente Michel Temer para que Janot seja afastado de todas as investigações envolvendo o presidente Michel Temer. Então é claro que possivelmente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteja aguardando, esperando esse julgamento, que deve acontecer amanhã pelo Supremo, para que possa aí sim, dependendo do julgamento, claro, apresentar essas denúncias contra o presidente Michel Temer. Ao longo do dia, a gente ficou aguardando se ou não ter um pronunciamento do presidente Michel Temer com relação a esse inquérito aí da Polícia Federal, claro, com relação também a toda essa questão aí envolvendo Joesley Batista, enfim, o grupo JIF. E agora há pouco o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia, nós temos essas imagens, cerimônia com sindicalistas e também com empresários. Ou seja, buscando aí uma solução para aumentar o emprego no país, aumentar a economia no país. Não veio o pronunciamento, Rodrigo, mas veio uma nota da Secretaria de Comunicação da Presidência, uma nota bastante enfática, que, entre outras coisas, diz o seguinte: o Estado Democrático de Direito existe para preservar a integridade do cidadão, para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Continua a nota. Nas últimas semanas, o Brasil vem assistindo exatamente o contrário. Garantias individuais estão sendo violentadas sem que haja mínima reação. Chega-se ao ponto de tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las. A gente lembra aqui que houve, portanto, toda a apresentação aí dessa denúncia do Procurador-Geral da República, né, as delações de Lúcio Funaro. Então, isso sem que o presidente da República pudesse ser ouvido. E continua a nota, de uma forma bastante dura também, dizendo que facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. Claro que a ação não cita absolutamente nada, nem esse inquérito da Polícia Federal, nem essas denúncias aí com base nas delações de Joesley Batista, mas é obviamente que dentro do contexto a gente sabe que tem a ver com essa realidade. Então é isso, uma crítica bastante dura, bastante severa com relação a isso que a gente está vendo no nosso país. E aí um outro tema que também está sendo muito conversado, debatido com o governo, é exatamente a reforma da Previdência. Ontem o ministro da Fazenda chegou a dizer que o governo pretende aprovar a reforma da Previdência até outubro, ou seja, até o mês que vem. Agora, é claro que aliados do presidente Michel Temer tentam convencê-lo a mudar um pouco a estratégia, a mudar alguns pontos da reforma também e, acima de tudo, fazer uma comunicação de massa para que a população possa compreender a importância dessa reforma da Previdência. Repito, mudando, obviamente, alguns pontos da Previdência, mas, acima de tudo, entender a importância dessa reforma, até porque deputados e senadores não se sentem confortáveis, né, em aprovar, em votar uma medida bastante impopular. Então é isso, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, com mais informações. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Em meio a essas turbulências, tem muita coisa para votar ainda. Pois é, olha, mas tem um país aí, né, que está sendo tocado independentemente dessas chamadas turbulências, né? A gente escolhe as crises no Brasil. Enquanto isso, o Brasil, a economia reage, a Bolsa de Valores bate recordes, o dólar desaba, o emprego está sendo retomado, ainda que lentamente, mas está sendo retomado. Ontem eu conversei com o economista Luiz Paulo Rosenberg, que é um dos mais festejados e admirados economistas brasileiros. Ele disse que em setembro a inflação no Brasil ficará muito próxima de zero. Se não for zero, será 0,05. Quer dizer, nós estamos vivendo um ótimo momento na economia, superando uma crise que começou há vários anos atrás, uma crise que jogou o Brasil no fundo do poço, a mais grave crise econômica que nós passamos, durante a qual foram produzidos mais de 14 milhões de desempregados, de desempregos, de fechamento de postos de trabalho. Enquanto isso, nós temos aí uma classe política e, enfim, um povinho aí que fica ali remoendo coisas e criando crises, inclusive políticas. Tudo isso, muita gente fazendo isso ainda magoada com o fato de o PT ter sido expulso do poder por todos os males praticados durante os seus governos. Mas, sem dúvida nenhuma, é absolutamente constrangedor, é vergonhoso que o Brasil tenha um presidente que seja acusado pela prática de pelo menos 6 crimes: organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, fraude em licitações, evasão de divisas. Meu Deus do céu, é preciso que todas essas coisas tenham resposta imediata, e não só dos próprios acusados, mas principalmente da justiça do Brasil. O Brasil precisa de fôlego para trabalhar. O Brasil precisa
caminhar para frente, não ficar aí nesse lodaçal, patinando no lodaçal, que não faz o menor sentido. O Ministério Público Federal, daqui de Brasília, denunciou o ex-presidente Lula por corrupção passiva na Operação Zelotes. É a segunda denúncia contra Lula, só neste processo que investiga o favorecimento a montadoras de veículos em troca de propinas. Na denúncia, a Procuradoria do Distrito Federal acusa 7 pessoas, entre elas Lula e o então chefe de gabinete do presidente, Gilberto Carvalho. Os procuradores sustentam que os dois receberam R$6 milhões para editar uma medida provisória que teria favorecido o setor automotivo. A defesa do ex-presidente nega a acusação. Esta é a segunda denúncia contra o petista com base na Operação Zelotes. Na primeira, ele e o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, se tornaram réus e respondem pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em Curitiba estão previstos 3 interrogatórios para a próxima quarta-feira, a partir das 2h da tarde. Além do ex-presidente Lula, também vão falar o ex-assessor de Antônio Palocci, Branislav Kontic, e o advogado Roberto Teixeira. Mas a defesa do compadre de Lula pediu novo adiamento da audiência. Ele deveria ter sido ouvido na quarta-feira passada, só que foi internado na véspera com problemas cardíacos. Segundo os advogados, ele já teve alta, mas ainda está em recuperação. O juiz Sérgio Moro ainda não informou se aceita o pedido para adiar a data. O interrogatório do ex-presidente Lula ganhou ainda mais destaque depois das revelações de Antônio Palocci. O ex-ministro, que foi homem forte dos governos petistas, confirmou as denúncias do Ministério Público. Para os procuradores, Lula recebeu propinas de mais de R$12 milhões da Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula, que nunca foi usado, e da aquisição de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Lula disse que Palocci fez acusações sem provas com o objetivo de conseguir delação premiada. O ex-ministro e o Ministério Público Federal confirmam as negociações. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná divulgou o esquema de segurança que será adotado na quarta. A exemplo do que aconteceu em maio passado, quando Lula e Sérgio Moro ficaram frente a frente pela primeira vez, toda a região da Justiça Federal no Paraná será isolada. O planejamento operacional é basicamente o mesmo, agora com um pouco menos, o volume policial um pouco menor, cerca de 1.000 policiais, considerando que nós temos também um volume menor de pessoas informadas. A frente de apoio ao ex-presidente Lula nos informa que 40 ônibus se deslocarão para cá, cerca de 2.500 pessoas. O que a gente vê é que, nesse caso, existe um esquema de venda de medidas provisórias. É escandaloso, né? Imagina, parecia até que tem uma plaquinha lá, vendem-se MPs, R$6 milhões por cada medida provisória. Que vergonha, não é? No Brasil, medida provisória a partir do governo Lula e de Eduardo Cunha na presidência, na liderança do PMDB e depois na presidência da Câmara, se transformou num rentável negócio no submundo da corrupção. Esta é a 7ª acusação de corrupção grave, de grave acusação contra o ex-presidente Lula. Na primeira, ele já foi condenado a 9 anos e meio de cadeia. Ainda tem outras 6 e esta aí, de fato, é muito grave e poderá prolongar o tempo de cumprimento de pena em regime fechado do ex-presidente da República. O que se espera em Curitiba é que o Lula se comporte como, de fato, é o seu papel. Ele é réu, ele será interrogado. É falsa essa impressão, frente a frente, confronto entre juiz e o Lula. Não tem nada disso. O Lula é um réu. Ele será apenas interrogado pelo juiz que vai decidir o seu destino. E a seguir, um dos principais ginásios de Brasília está jogado às traças. Há 16 anos. Você confere a situação de abandono do Cláudio Coutinho depois do intervalo.